O presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, já divulgou numa rede social que apoia a possível candidatura de Flávio Bolsonaro, ou seja, a indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo filho, como candidato à presidência da República no ano que vem. Só que, Murilo, o Flávio vai ter que enfrentar aí um histórico pesado que ele tem de investigações e de desgaste, né, na imagem dele. A gente está falando aí do caso da Copenhagen, né, da loja de chocolate, estamos falando aí da mansão de 6 milhões, né, estamos falando aí da rachadinha, enfim. São várias acusações que são muito recentes. Fica fácil para a oposição e até mesmo para a imprensa divulgar e encontrar essas informações e os indícios, as provas, as investigações disso. Como é que fica agora para o Flávio, se ele realmente se tornar um candidato à presidência e para o PL, para o partido, no ano que vem para disputar uma eleição contra o Lula? Ele vai ter que encarar isso. Não vai ser um caminho fácil, né? Certamente vai ter que encarar, vai ser fatos muito explorados pelos seus adversários durante o período eleitoral, durante essa pré-campanha também. E ele vai ter que também superar todo esse desgaste para convencer o PL e os partidos de centro de que sua candidatura é viável, de que não vai ter risco de lá na frente, na véspera do período eleitoral, ter o risco de sucumbir por conta dessas crises que ele já passou no passado, de questão moral, de questão de posicionamento político também. Então, vai ser um teste de fogo, uma prova de fogo para o senador Flávio Bolsonaro, que está no final do seu mandato no Senado, estava com uma reeleição garantida, ou seja, ele vai ter que abrir mão de seu mandato de senador para preservar o capital político da família Bolsonaro. A gente sempre fala aqui na ciência política de que o capital político, quando ele é perdido, é muito difícil para ser reconquistado. E a família Bolsonaro já percebeu isso e quer manter a centralidade de Bolsonaro no campo da direita, para definir os rumos de quem vai ser esse candidato. Seja Flávio Bolsonaro, como foi anunciado agora, ou lá na frente outro nome, a depender da confiança do ex-presidente da República. Então, sem dúvida alguma, nós vamos ver uma corrida contra o tempo desse campo conservador, uma disputa interna, uma prévia informal entre esses nomes. E todo esse desgaste também que vem da imagem do senador Flávio Bolsonaro, é claro que durante a campanha eleitoral, com o investimento em propaganda, no marketing político, essa imagem ela pode ser revertida de forma positiva. Mas hoje as pesquisas, e esse é um calcanhar de Aquiles, dessa pré-candidatura do Flávio, é que o índice de rejeição, Lula lidera hoje o índice de rejeição, e depois todos os membros da família Bolsonaro seguem ali o ranking dos mais rejeitados. Vem Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro e depois os governadores. Então, essa vai ser uma batalha também para vencer rejeições. E você conquistar o eleitorado mediano, o eleitor pêndulo, aquele eleitor que não se identifica com nenhum campo ideológico, mas que vai ser decisivo para a eleição. Você tentar diminuir essa taxa de rejeição é fundamental para seduzir, dialogar, criar conexão com o eleitorado mediano, o eleitorado moderado. Eu te fiz essa pergunta, Murilo, porque ela envolve a questão da nossa próxima notícia, do nosso próximo assunto. Porque o senador Flávio Bolsonaro se livrou da acusação de prática de rachadinhas graças a decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. A denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro apontava o senador como líder de uma organização criminosa que recolhia parte do salário de funcionários do gabinete dele na Assembleia Legislativa do Rio. Flávio Bolsonaro foi deputado estadual no Rio de Janeiro de 2003 a 2019. A denúncia ainda acusava Flávio pelos crimes de lavagem de dinheiro, apropriação indébita e peculato. Em 2021, o Superior Tribunal de Justiça acolheu um recurso da defesa do senador e anulou as decisões da Justiça do Rio na investigação. Em novembro do mesmo ano, o STF anulou os relatórios do COAF que embasaram a acusação. Foram esses relatórios que expuseram a movimentação atípica de R$ 1.200.000 de Fabrício Queiroz entre 2016 e 2017. Fabrício Queiroz,
que é um PM aposentado e foi chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E aí, Isabela, eu queria te perguntar, é comum se livrar da acusação sem ser julgado? Isso que aconteceu com ele? Eu não tenho os detalhes do processo especificamente, então eu não consigo, enfim, opinar muito sobre essa questão. Eu acho que, no final das contas, o que, de maneira, a gente consegue dizer é o quanto isso vai repercutir na opinião pública, né? E eu acho que o professor Murilo falou muito bem que existem uma série de possibilidades, né, do ponto de vista de construção, né, dessa marca, né, de construção do candidato, que, enfim, justifica, inclusive essa, né, dizendo, olha, se tivesse algum problema na justiça, eu teria tendo que me haver com a justiça, e não é o caso, né? Então, enfim, eu acho que tem essa questão. Agora, tem uma outra coisa que é a seguinte, isso gera um desgaste, né? Inevitavelmente, isso acaba levando a um desgaste, e eu tenho dúvidas se o Flávio Bolsonaro, por livre e espontânea vontade, se era parte do plano dele ou se ele gostaria de entrar nesse desgaste, de ter, enfim, esses assuntos tendo que ser cavados, né? Que dificilmente isso aconteceria, né, numa candidatura para o Senado. E ele, enfim, Flávio Bolsonaro me parece estar muito bem, digamos, alocado, né, no lugar que ele está como senador e com pouca, digamos, disposição para ser um presidenciável, né. Eu vou fazer só uma análise rápida em relação à resposta que acontece depois, logo da prisão de Jair Bolsonaro. A fala pública da Michelle Bolsonaro, o primeiro discurso público dela, quando ela faz um vídeo, para mim, é uma fala de campanha. É uma fala de uma pessoa que está disposta a se lançar à presidência, ou à vice-presidência, ou ao Senado, o que for, mas é uma fala de uma candidata, é uma fala de campanha, né? E o Flávio Bolsonaro, apesar de estar no centro de toda essa questão envolvendo a prisão do Bolsonaro, porque ele que chama a vigília, né, a suposta vigília em favor do pai, eu não sinto a mesma coisa. Então eu acho que tem também uma questão que é a seguinte, para ser candidato você também precisa querer, né? Não basta ser só apenas a tarefa que é passada pela família. E eu tenho bastante dúvida da disposição, de fato, do ponto de vista de trajetória política, não só pessoal, né, do Flávio Bolsonaro em trocar um lugar no Senado por uma duvidosa candidatura à presidência da República. Isabela, você falou que não tem detalhes do processo, mas eu vou trazer alguns detalhes desse processo aqui da rachadinha, tá? O Superior Tribunal de Justiça acolheu um recurso da defesa do senador Flávio Bolsonaro e anulou as decisões da Justiça do Rio na investigação por entender que elas não foram tomadas pelo juiz certo para julgar o caso. Para o STJ, a investigação deveria ter sido conduzida pelos desembargadores do TJ do Rio de Janeiro e não por o juiz de primeira instância, como ocorreu. Salvo engano, isso me remete a um outro caso muito famoso também, mas eu vou continuar aqui. O STF anulou os relatórios do COAF em novembro de 2021. Os mesmos relatórios que expuseram a movimentação do Fabrício Queiroz, de R$ 1.200.000, PM aposentado, ex-chefe de gabinete do Flávio, lá na Assembleia Legislativa do Rio. Os dois, tanto o Flávio quanto o Fabrício Queiroz, sempre negaram as acusações. A decisão do ministro Gilmar Mendes aconteceu porque ele considerou que quando o MP compartilhou informações, não havia investigação autorizada contra o Flávio Bolsonaro quando esses relatórios foram enviados. O ministro ainda negou que o caso fosse reaberto por falta de prazo adequado. Salvo engano, me parece muito com o caso do Lula, né, que também foi julgado pela pessoa errada e as acusações foram anuladas, e aí isso aconteceu agora com Flávio Bolsonaro numa outra situação, numa outra instância, mas bem parecida com o Lula. E aí, Murilo, eu te pergunto, como é que isso repercute, como a Isabela já estava falando, no possível eleitor do Flávio Bolsonaro? Eu não estou falando do bolsonarista, mas do eleitor moderado, aquele que ainda está decidindo em quem ele vai votar. Ele acha o governo do Lula regular, não é nem bom nem ótimo, nem ruim, mas ele está visualizando também novas possibilidades. Como isso repercute nesse eleitor? Sem dúvida alguma, gera uma certa desconfiança inicial para esse eleitor pêndulo, que não se identifica com nenhum campo ideológico e que aguarda, na eleição de 2026, uma alternativa eleitoral segura, né, livre de denúncias de corrupção e que aponte um caminho promissor para o Brasil de esperança, né, distante do radicalismo. É isso que aponta esse eleitor pêndulo. E a partir de agora, caso os adversários do senador Flávio Bolsonaro tragam esse assunto à tona, nós vamos ver uma guerra de narrativas
no tema da moralidade, né? Por mais que o STF e o STJ tenham anulado o caso das rachadinhas, certamente seus adversários poderão explorar, né, trazer à tona novamente esse caso e ressuscitar esse incômodo para o senador Flávio Bolsonaro e colocá-lo contra a parede durante a campanha eleitoral. Mas não só contra o senador Flávio Bolsonaro, ao mesmo tempo que os adversários podem abordar essa estratégia, o próprio campo conservador também pode explorar os fatos e deslizes morais que ocorreram nos governos de Lula, né, nos governos do PT também. E, ao trazer esse tema da moralidade, certamente os seus adversários também vão sofrer uma represália com esse tema. Então, podemos ver o tema da moralidade, que foi muito presente na época da Lava Jato, naquela eleição de 2018, voltar à tona numa guerra de narrativas entre PT e antipetismo, né, ou entre Bolsonaro e antibolsonarismo, e isso pode abrir um caminho, Leandro, para os partidos de centro que vão disputar essa vaga do segundo turno, né, contra Flávio Bolsonaro. Esses candidatos, esses governadores da direita que pretendem se lançar candidatos à presidência da República poderão se beneficiar desse clima belicoso entre o incumbente, no caso Lula, e o candidato abençoado por Bolsonaro, e esse nome mais moderado poder surfar numa crescente, tentando captar esse eleitorado mais moderado, né? Então podemos ver, inclusive, uma nova reorganização dos partidos de centro em torno de uma terceira alternativa que fuja desse embate e que pode surpreender durante a campanha eleitoral. É difícil, porque ainda vivemos muitos resquícios daquela polarização que domina o ambiente eleitoral brasileiro. Mas certamente as legendas de centro, que são muito pragmáticas e que vão focar muito no ganho de estrutura financeira e partidária para 2026, vão olhar com atenção esse cenário redobrado e talvez apostar em uma candidatura que possa surpreender, um nome que venha da centro-direita, que represente mudança e confronte o sistema, uma mudança apegada a valores. Isso pode ser um fator surpresa que pode desequilibrar a eleição de 2026. Tá certo. Murilo e Isabela, fiquem aqui, por favor, que eu vou chamar um break rapidinho. Para você que nos assiste pela TV, o UOL News volta daqui a pouquinho com mais notícias do Brasil e do mundo. Não saia daí. Para você que está nos assistindo aqui no YouTube, fica, porque a gente vai continuar nesse assunto. E eu queria perguntar para a Isabela, que a gente estava falando aqui com o Murilo sobre essas acusações, como é que isso repercute e essa chance do Flávio Bolsonaro de se livrar dessas acusações da rachadinha, como é que isso repercute no público? Só que ficou claro aqui pelas informações que eu trouxe dos processos, é que não existe nenhuma decisão de que o crime não aconteceu, não existe essa informação de que não houve crime. O que existe é a anulação do processo, a suspensão por conta, primeiro, do juiz ter sido, no entendimento do STF, ter sido julgado pelo juiz errado, na instância errada, e não ter sido reaberto por conta de um prazo inadequado do Ministério Público. Mas não significa que o crime não aconteceu, né, Isabela? Isso pode ser usado numa possível campanha do Flávio Bolsonaro contra ele no ano que vem. Pode ser usado. Eu tenho dúvida se é um bom caminho, sinceramente. Por quê? Pelo seguinte, eu acho que a gente está num momento, principalmente, né, pós-julgamento do 8 de janeiro, que eu acho que, enfim, acho que toda a sociedade, eu acho que precisaria fazer um pacto que, basicamente, decisão judicial se cumpre, né? É claro, o fato de você ter uma decisão que, do ponto de vista, que não está investigando o mérito, né, da questão em si, ou seja, não está dizendo que não foi feito o que absolveu, mas que tem questões procedimentais envolvidas, não significa que o fato não tenha ocorrido. Agora, o fato é que, basicamente, a gente está falando de uma coisa que é confuso para a população, porque se você faz uma propaganda dizendo, olha, houve rachadinha, explora isso, o que pode acontecer? A população pode dizer, mas se houve um crime, por que ele não está respondendo por esse crime? E as coisas podem ficar mais confusas do que, enfim, simplesmente deixar de explorar esse fato, já que a justiça já deu, digamos, um veredito em relação a isso, ainda que ele seja por questões procedimentais e não por questões de mérito.
Então, nesse caso, eu acho que o governo Lula tem feito um pouco essa perspectiva, né? Se a gente for olhar, ele explorou muito pouco as questões relacionadas ao processo do 8 de janeiro. De uma certa forma, o que o governo fez foi dizer, bom, isso cabe à justiça vai ver. E eu acho que é uma coisa acertada, porque senão você fica numa guerra que ela é uma guerra que ela acaba dando mais munição para o seu adversário político do que, enfim, dizer que está sendo falsamente acusado, dizer que está sendo injustiçado, ou que o candidato mente, qualquer coisa assim. Então, no final das contas, eu acho que basicamente é assim. Em política e na vida social é isso, a gente tem um pacto, a justiça delibera sobre essas coisas, pode ter acontecido o fato, se a justiça deliberou assim, até que se apareçam novos indícios, etc., é o que tem. Então, eu acho que não tem muito o que ficar revirando em relação a isso. Até porque esse assunto do Queiroz, ele foi amplamente já divulgado. Você já teve a tentativa de colocar isso do ponto de vista de conhecimento da opinião pública e, basicamente, a gente tem hoje no Brasil, para finalizar, uma situação que quem consegue acompanhar o bolsonarismo e continua acompanhando, vai acompanhar a despeito de rachadinha, tentativa de golpe, etc. E quem não vai, não vai. É basicamente isso.